Bom dia, eu vou fazer um vídeo curto agora para tentar esmiuçar um conceito de história que eu já trouxe aqui pro canal. Agora eu vou falar de modo mais detalhado a ideia. O último CEO da Disney. O protagonista é um sujeito chamado Carlos Sanches, é filho de imigrantes de Cuba. Pelo que eu entendo, a comunidade cubana da Flórida detesta tudo que tem a ver com marxismo e comunismo. E daí ele cresce numa casa que tem muito a ver com capitalismo. Ama a iniciativa privada, ama os grandes CEOs, ama dinheiro, 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 e acha que o Estado é um malvadão. Daí ele estuda administração de empresas e vai trabalhar no setor financeiro da Disney. Ele dedica a vida inteira a essa empresa e ele consegue se tornar o CEO dela entre a idade de 35 e 40 anos, o que é uma idade jovem para CEOs. O problema é que quando ele se torna CEOs, os Estados Unidos vive um curioso momento na história política. A sociedade está mais inclinada à esquerda, eles elegem um presidente socialista, claramente socialista, e esse presidente prometeu estatizar boa parte das maiores empresas. Estatizar a Fox, estatizar a Warner, estatizar as empresas de carro, a Ford, a Chevrolet. E em pouco tempo chega a Disney, o que atualmente é a maior concentração de mídia da história da humanidade. Não sei se vocês sabiam. Pra vocês terem ideia, até mesmo a National Geographic e o History Channel são da Disney. Bom, isso dá o sinal vermelho pro cara, e daí ele decide manter a coisa como privada. O problema é que, por conta disso, a sociedade começa a mudar e eles começam a parar de gostar tanto da Disney, por incrível que pareça. Eles começam a enxergar a Disney como sei lá, um bicho-papão do capitalismo. E ela começa a ter problemas financeiros. Daí, esse Carlos Santos decide fazer uma coisa que você nunca deve fazer no mundo financeiro: pirâmide financeira. Que é quando você decide pagar investidores A com dinheiro investidores B, investidores C com dinheiro investidores D, investidores E com dinheiro investidores F e assim por diante. Daí, um dia, uma puta crise financeira atinge o estado da Flórida e ele não tem como pagar os outros investidores. Ele é preso por fraude e pega 10 anos de cadeia. A história depois foca nos tempos de cadeia dele e na sua, digamos assim, reeducação. Reeducação, sei lá, estadista, desculpa. Quando ele sai, o mundo é bem diferente. Agora o Estado está mais presente em tudo e ele não consegue encontrar mais emprego. Daí ele decide se tornar um instrutor de mergulho nos cenotes que tem na Flórida. O tempo se passa e daí uma nova geração começa a olhar para a história dele com mais fascínio. E daí entrevista agora o novo professor de mergulho, ACO, e conta a história dele. O que vocês acharam dessa história? É de ficção especulativa. Eu sei que, na vida real, isso nunca aconteceria, especialmente porque, porra, os Estados Unidos, eles odeiam tudo que envolve socialismo, mas nunca se sabe. A China, por exemplo, teve uma dinastia de mais de 3 mil anos e acabou no começo do século XX. O último imperador virou jardineiro nos últimos anos. A Turquia, por exemplo, teve por séculos um império
expansionista religioso, e acabou também no início do século XX. O último sultão morreu no Egito e o último califado, se eu não me engano, morreu na França. Nunca se sabe. O jogo pode virar, mesmo para os maiores poderosos. Então, tomem cuidado aí, grandes CEOs. Um dia, nunca se sabe o dia de amanhã, vocês podem se fuder legal. Valeu, se inscrevam, deem like e compartilhem se puder.